Bora lá então. Sejam muito bem-vindos. Episódio este que já é o 90, que já estamos quase no episódio 100, meu Deus, como o tempo passa depressa. Ao meu lado eu tenho Isabel Gomes, a.k.a. Mãe da Gomes. Pessoas que conhecem. Esse rótulo vai ficar para sempre, ou não? Vai. Sempre a Mãe da Gomes. Da Gomes, sim. Quem é a Mãe da Gomes? Toda a gente sabe que eu acho que isto é unânime. Se calhar, quem não conhece quem conhece o podcast só pelo podcast e não pelo nosso núcleo, não sabe quem é a Mãe da Gomes, mas toda a gente, ou quase toda a gente do meu núcleo de amigos, se eu disser a Mãe da Gomes, impressionante. sabem quem é a Mãe da Gomes. Incrível, incrível. Esse rótulo, é que não é preciso dizer nome, a Mãe da qual Gomes, já sabemos qual é a Gomes, temos logo ali. E uma das coisas que me fascina, e eu partilho a mesma opinião, que é, cada vez que eu falo da Mãe da Gomes, ou se fala da Mãe da Gomes, há sempre ali uma admiração, e daí eu querer ter convidado, por esse mesmo motivo, há sempre aquela coisa do ei, a Mãe da Gomes, por diversas razões. E eu vou se calhar começar por aqui, que é Okay. influencer. Vou já dizer esta. Zero. Toda a gente me diz isso, que é mas a Mãe da Gomes é uma influencer no Instagram, está super ativa. Agora, eu queria perceber É verdade, eu estou ativa no Instagram, mas daí a ser influencer vai uma distância. Sim, porque o rótulo de influencer brutal. parece mal, não é? Mas Não agora... é por parecer mal. Eu acho que, se pensares bem, não somos todos influencers. Eu acho que somos. Sim, eu acho é que já ficou com uma conotação negativa o influencer É verdade, é verdade. pelo Instagram, Também acho, não é? Também Tipo, é acho, aquela, também acho. Sim, aquela coisa. Mas sim, no fundo... Sim, mas somos todos. Acabas por, se calhar, no Instagram, ou quem propositadamente faz publicidade a marcas, etc. Pronto. Isso é um tipo de influencer. E esse eu não tenho nada a ver, não é? Agora, tu és influencer, eu sou, todos acabamos por ser. Mesmo as pessoas que nem fazem, nem sonham, as pessoas que têm 80 anos e que nem sonham o que é Instagram ou que seja, ou que se riem quando lhes falam do Facebook, são influencers, são da sua família, dos seus amigos. Tu és sempre influencer. Agora, usar a rede social, é verdade que eu também uso, não uso só, mas também uso as redes sociais para tentar influenciar algumas mentalidades, porque pela minha profissão também tenho muita malta nova associada ao meu Instagram, ou até ainda ao Facebook, também dá alguns miúdos que têm. E acho que é uma maneira também de os influenciar. Mas sentes esse peso na rede? Ou seja, no teu dia-a-dia tu preocupas-te com isso porque sabes que alguém vai ver? Ou não pensas muito nisso? É orgânico? Ou seja, partilhas porque sentes que deves ou porque gostas? Ou tens sempre a preocupação de espera lá porque alguém mais novo, não interessa? Não. Em primeiro lugar, partilho, sem dúvida, porque gosto. É aquilo que eu gosto. Mas tenho essa preocupação, sim, tenho. Até às vezes, até com a maneira como escrevo o português. Às vezes apetecia-me, como faço nas mensagens para os meus amigos, ou quando não estou em público, Ok. sei lá. Sim. Não tenho preocupação de que me digam não existe verbo estar. Existe verbo sim. estar. Mas às vezes até tenho um bocadinho essa preocupação, porque já apanhei pessoas mais novinhas a dizer-me então, mas também escreves, ou a professora também escreve, não sei o quê. Há contextos e contextos, não é? Mas há pessoas que ainda não têm idade ou maturidade para perceber que num contexto eu posso dar erros. Certo. E na oralidade, então, a gente dá 1000 erros, e ainda bem que é assim, porque senão estávamos sempre a controlar, meu Deus, nem abríamos a boca, não dizíamos nada na nossa vida, não é? Mas tenho um bocado essa preocupação, sim. Mas, em primeiro lugar, sem dúvida, voltando à tua pergunta, é porque eu gosto de alguma coisa, ou porque é um assunto que me preocupa e que eu acho que devia ser debatido ou conversado, sem querer entrar naquelas discussões só parvas. Sim, só manifestar porque
de alguma forma marcar aquela posição, não é? Só para dizer, eu acho que isto é errado, não ter que entrar muito... E acho que, ou pelo menos fazer com que as pessoas pensem um bocadinho. Se bem que eu tenho noção que andamos ali nas stories, andar. Sim, que é tudo, consumimos tão rápido E o não... ler e o ver são muito relativos, não é? Até que ponto é que realmente lês ou vês com olhos de ver uma publicação ou, pior ainda, uma story. Agora uma curiosidade em relação a redes sociais, já que estamos a pegar neste assunto, que é, em termos geracionais, sentes que a tua geração discute mais nas redes sociais ou menos? Ou então que é mais presente ou menos? Eu acho que a minha geração discute, talvez, não sei, não tinha pensado nisso, mas é interessante. Talvez discuta ainda mais fora das redes sociais, mas cada vez mais vai discutir nas redes sociais. Penso que mais no Facebook ainda. Pois é, é essa a ideia que eu tenho, que é o Facebook é muito mais para os adultos discutirem. Sim, Por isso é que os mais novos, aspas, começaram a sair do Facebook, porque depois parece que ficou espaço para ali. E discussões muitas vezes pouco produtivas. Nada produtivas, nada respeitosas, porque eu acho que a gente pode concordar em discordar, não é? E podemos discordar de maneiras super corretas, continuando a discordar e a dizer não concordo contigo, mas sem entrar naquelas discussões que as pessoas parece que interpretam tudo de uma maneira muito pessoal. Aquilo é tudo pessoal, quando ninguém estava a falar contra o João ou o Manel ou a Maria. Estavam a falar daquele assunto, entretanto já não se está a falar do assunto. Já só estão a discutir entre si. O assunto que até se calhar era super interessante, já ninguém está a falar do assunto com coisas mesmo ridículas, que eu acho que só envergonham. Eu acho que se as pessoas estivessem quietinhas. E depois assusta-me um bocado, ainda mais, assusta-me e espanta-me, que as pessoas, aquilo é escrito. E eu acho que quando falamos, tu numa discussão com alguém, podes começar a aquecer na discussão, e às tantas saem-te 2 ou 3 coisas, depois ficas a pensar, foi mesmo parva, então devia ter estado calada. Ou então vais ter com a pessoa e dizer, desculpa lá, eu exagerei. Menos. Ok, continuo a achar a mesma coisa, mas aquela maneira como... Mas isto foi numa discussão em que tu não estavas com filtro, não te travaste a tempo. Quando escreves... Dá tempo para reler até. Não dá. Até quando tu relês, podes pensar assim, calma, as unhas mais para dentro, não é preciso ir a atacar assim. E pronto, e até podes editar, não é? Porque há pessoas que ainda não descobriram que podem editar o que escrevem no Facebook. Que acho que ainda não descobriram. Mas isso é bom, essa parte a escrita versus a conversa, que eu sinto que se calhar veio-se perder com o tempo, mas eu também já sou da geração que quase nasceu com as redes sociais. Sim, eu ainda não, mas o meu irmão completamente nasceu tudo com redes sociais. Sim. E sinto que cada vez mais se foi perdendo a parte do discutir o pessoalmente. Ou seja, quando estamos tão dependentes das redes sociais, o que também dá a mal-entendidos. Verdade, muito. Agora, porque é que se perdeu isso? Muito. Isso é que eu queria perceber. Porque é que deixou-se de discutir esse tipo de assuntos que são sérios? Eu acho que são importantes discuti-los alguns, outros, pronto. Depende do tipo de assunto. Sim. Mas acho sempre importante haver uma discussão. Agora, em termos escritos, acho que nenhum dos lados se entende. Porque André, pensa lá comigo. O que é que faltou durante estes confinamentos nos últimos tempos? Que, infelizmente, passámos a conhecer. Faltou o lado social, não é? Nós somos... Eu acho que o ser humano é social, ponto final, não há nada a fazer. Põe um puto, desde que nasceu no meio da selva, e não vai sair de lá uma pessoa capaz de comunicar como tu és capaz, ou como a pessoa com menos capacidade de comunicar que tu conheças consegue ainda assim. E eu acho que quando se discute ou conversa por mensagem, falta uma série de coisas que não estão lá. Falta olhar a pessoa, falta ver como é que ela reage. Tu dizes uma frase bombástica e tu na hora vês, estás cara a cara com a pessoa, vês como é que ela reagiu,
o olhar, como é que pôs as mãos, tu percebes, há toda uma linguagem não verbal que fala muito, muito, muito alto, não é? Sim. Mais às vezes do que a linguagem verbal. Agora temos o problema da máscara que corta, Que ainda, sim, apesar de voltarmos ao social, mas não voltamos. corta um bocadinho a comunicação, mas também te adaptas. Pelo menos eu dou conta disso, que já me adaptei um bocadinho a ler mais os olhos das pessoas e outras coisas que as pessoas fazem com o seu próprio corpo, outras reações que têm. Mas, de facto, numa discussão, conversa por escrito, e com certeza já te aconteceu isso N vezes, infelizmente a mim também já me aconteceu, eu dizer uma coisa, eu estou a pensar uma coisa e escrevo-a na hora, quando estamos a trocar mensagens com alguém, e mesmo sem ser uma discussão, uma conversa tranquilíssima, a combinar qualquer coisa, e eu nem reli o que escrevi, mandei, e a pessoa responde-me de uma forma que me faz perceber que ela interpretou aquilo não errado. como eu tinha na minha cabeça. E isto também acontece quando conversamos, só que é mais direto, é mais rápido. Percebes? Tu imediatamente das conta, não era isso que eu queria dizer. Não, espera aí, percebeste mal ou eu expliquei mal. Por escrito, entretanto, tu se calhar estás a fazer outras coisas e até estás de mau humor, ou está alguém a irritar-te, ou está-te a correr mal o dia, ou não dormiste bem, ou seja lá o que for, e de repente já interpretas aquilo. Está-me a falar Sim, assim. o intervalo de tempo entre a resposta é muito, muito grande. E depois pode dar aso, se for uma pessoa que esteja menos bem com a vida, ou menos bem naquele dia, porque todos temos dias e horas más e boas, tu se calhar respondes mal e depois aquilo de repente está ali a Terceira Guerra Mundial. E estamos a discutir sobre o nada. Estamos só a discutir por Sim, discutir. e depois de repente das conta, não, mas estamos os dois a dizer a mesma coisa, até estamos de acordo, mas como dissemos de maneira ao... Percebes? Portanto, falta sempre... Não há nada como uma boa conversa direta e pessoal. Isso eu defenderei sempre. Mas, não, por exemplo, eu lembro-me, há bocado quando estavas a falar das gerações e quando falámos do Facebook, que era mais para adultos, digamos assim, eu agora acho que não é só adultos, já é adultos bem entrados na idade. Mas eu lembro-me de quando o Facebook começou aí a bombar, eu até ficava contente, porque via que a malta mais nova daquela época, de repente, tinha capacidade de dizer gosto de ti, adoro o que fazes, dizer coisas positivas às outras pessoas por escrito, que eu acho que não era muito habitual nos portugueses. Percebes? Que éramos muito de conter. Se fosse para dizer... não gosto disto, ou está mal, está errado, até diziam. Mas dizer gosto de ti, amo-te, o dizer amo-te por escrito numa rede social, em público, não era uma coisa habitual, percebes? E eu, de repente, os pais a dizerem aos filhos, sabes? E os filhos a escreverem para os pais e a dizerem-no publicamente, ou a exprimirem sentimentos que normalmente nós guardamos só para nós. Eu gostei imenso de ver isso para mim foi super positivo. Depois, quando as pessoas começaram a entrar nesta... Mas também o Facebook não é feito só disso, atenção. Sim. Também não caio nessa asneira de dizer antigamente é que era, não é nada disso. Continua a ter este lado positivo. Mas tem, de facto, porque, não sei, as pessoas... Não sei, sabemos. Atrás de um computador ou de um teclado... Pode ser no telemóvel, pode ser num tablet, pode ser onde tu quiseres. Atrás de uma coisa dessas, tu estás... conhecido, mas anónimo ao mesmo tempo. Sente-se mais seguro, de alguma forma. Muito à vontade, demasiado à vontade. Mas também eu sinto que há muita gente que já é aquela necessidade de olhem para mim. Tipo, quer se mostrar, às vezes até podem estar de acordo com a pessoa, mas querem de alguma forma manifestar um descontentamento para olhem para mim, também tenho uma opinião, também sou... É verdade. Há dias, por exemplo, tive uma discussão completamente em privado no Instagram com uma influencer aí da nossa praça. Não penso que seja muito, muito, muito conhecida, não vou sequer revelar, nem é importante, não é importante sequer. A propósito das vacinas e de vacinar, e daí como é que se diz a palavra vacina? Vacina ou vacina. E tivemos uma conversa assim mais acesa, mas nenhuma de nós saltou da linha do correto e claro que concordámos em discordar, mas acabou tudo bem. Mas foi em privado.
eu nem sequer, porque ela fez uma publicação e eu respondi em privado, não me pus cá com conversas públicas, porque achei que aquilo não fazia sentido. Acho que há coisas que vale mais nós olharmos, lermos e pronto, e seguirmos, irmos beber um café. Pronto, ir à rua, passear o cão. Eu sou muito dessa opinião. Eu sou muito a pessoa de que não gosta de... Está uma publicação, eu não gosto de ir lá... para já não gosto que vejam que sou eu que estou ali a falar. Não gosto de marcar essa posição. Sim. E depois porque, às vezes, há qualquer coisa que a pessoa partilhou que não tem noção que é errado, porque na realidade... Ou não tem conhecimento, na ignorância, não interessa. Acontece. E é muito melhor... em privado, depois eu dar a minha opinião e a pessoa perceber e dizer, tinha razão, e depois eliminar aquele post, do que envergonhá-la, entre Curiosamente, aspas, aconteceu isso. A pessoa em causa, depois a seguir, não desdisse, porque ela manteve a sua posição, mas acrescentou, era ainda sobre a vacinação, e depois a nossa conversa terminou com algo do género: bem, seja vacina ou vacina, o importante é mesmo vacinar. E ela depois a seguir fez um post com uma story, aquilo era uma story, com esta afirmação também. Olhem, malta, com A aberto ou A fechado, o importante é que vocês vão lá e vacinem-se e tal. Pronto, e acabou, e tudo bem, e acho que podemos ter este tipo de conversas, e até é giro ter este tipo de conversas, porque acho que é um assunto... Este assunto e N outros que podem e devem ser conversados, não é preciso depois a gente agarrar logo numa pedra e atirar ao olho da pessoa. Pimba, toma lá. Percebes? Isso é que eu já não... Faz-me confusão. Mas não te assusta que daqui para a frente isto se vai tornar ainda pior? Ou seja, nós cada vez, eu sinto que cada vez mais estamos dependentes das tecnologias e estamos muito na parte virtual, a conversar virtualmente. Um exemplo disso foi a pandemia. Cada vez mais Zoom, etc., que eu, honestamente, não me identifico. Percebo a parte do trabalhar em casa, porque eu sou uma pessoa muito mais individual e gosto, mas todos os dias não é... Acho que não é saudável para mim. Não. Pronto, para o meu eu tipo acho de que pessoa. nem é saudável para ninguém, sabes? A quantidade de gente que está por aí com problemas psicológicos, problemas de saúde mental. Sim, sim. A quantidade de gente que há e de fora o que nós ainda não sabemos e que havemos de vir a saber, e há de correr muita tinta sobre este assunto, não é? Muitos de gente que variou ou está a variar por causa de estar muito tempo fechado, sem contacto com outras pessoas, sem este convívio. É o que eu digo, volto àquele assunto de há bocado, não há dúvida. E há estudos sobre isso, não é? Eu sou a última pessoa do planeta a dizê-lo. Há montes de anos que se fazem estudos sobre isso. Nós precisamos de conviver uns com os outros. Precisamos, mesmo os mais tímidos, os mais calados, os mais reservados, precisamos dos outros, de estar com as outras pessoas. Eu sinto que sou muito dependente socialmente. Eu gosto muito de estar sozinho. Sou uma pessoa que preza muito o estar sozinho, tanto que eu saí de casa, não é porque estava mal em casa, porque não tinha problemas nenhuns com a minha mãe, ou com o meu irmão, seja o que for. Era mesmo porque eu queria o meu espaço, porque gosto de estar sozinho. No entanto, eu percebo isso. eu vivo muito para estar com muita gente. Também nunca fui pessoa de estar com uma ou duas, três pessoas, o mesmo núcleo. Sei. Preciso procurar pessoas diferentes, preciso de estímulos diferentes. Mas porque isso, eu sinto que me acaba por acrescentar em termos... Claro. Enquanto pessoa também, Sim. porque vou vendo mundos diferentes, mas principalmente pelas discussões que depois acabam por existir, que é, olha, nunca tinha pensado nessa perspectiva. Por isso é que eu tinha uma pergunta para te fazer. Força, eu estou aqui para vem mesmo a propósito Sim, agora, boa. que é o porquê de teres criado este projeto do podcast. O que é que te levou a isso? Porque olhando assim de fora, eu sei mais ou menos a tua área de trabalho, que não tem nada a ver com... E que não tem nada a ver. E eu acho isso ótimo. Não tenho nada a ideia de e acho que cada vez mais as pessoas até fazem cursos, fazem grandes formações numa área e depois até trabalham nessa área, mas depois têm outras coisas à volta e ainda bem. Eu sou essa pessoa também. Não gosto nada de
como tirámos o curso de não sei quê, temos aqui umas palas e então só olhamos para aquela direção. O que está aqui à volta está aqui, mas não interessa. Eu acho bem, percebes? Não tem nada a ver com... Nem é sequer uma crítica, ou eu achar... Não é uma crítica, ou achar que isso pode fazer as pessoas dispersarem-se. Não acho nada, acho que até as faz focar-se. Mas quem olha assim de fora, não é? Isto para contextualizar a minha curiosidade... Não, parece não ter nada a ver, mas tem de certeza, tem que haver uma razão. Eu não tenho uma resposta certa para dar. Posso dizer que foram várias coisas que me surgiu ao longo do tempo. Se calhar a parte inicial foi, eu quando comecei a dar aulas de dança, comecei a perceber que gostava de comunicar e passar mensagem. Ou seja, já havia ali qualquer coisa de querer passar uma mensagem, e isto é que é mais importante. Para além dos passos, o que era importante era o que é que vão adquirir com esta aula. Ou seja, comecei a perceber. Depois, na altura namorava com a Ana, e tu conheces a Ana. Sim. Ela também seguia a comunicação, etc. Ou seja, sim. de alguma forma comecei a puxar aquele lado e a ficar interessado porque via o que ela fazia e começava a gostar. Comecei-me a interessar por rádio e comecei a gostar e a consumir podcasts. Depois veio aquela parte de começo a estudar e já tenho uma maturidade completamente diferente, porque estou com 18 anos a estudar e começo a olhar para o lado do professor como outro, ou seja, já não é o professor chato, já começo a perceber também é comunicador. Sim, a comunicação, e começo a identificar-me um bocado com, tanto que na altura até me perguntaram se eu não estava interessado em começar a dar aulas, etc, e eu não estava interessado nesse momento, mas comecei a pensar nisso. Depois comecei, e tu és a prova viva disso, que é, em tempos eu tive um blog que se chamava Um Podcast em Papel, eu acho que ainda está ativo, porque eu também morri, deixei-o lá ficar, em que eu escrevia lá muitas coisas, ou seja, sentia que era a necessidade de partilhar, dizer, mas não sabia ainda em que formato queria, então vou experimentar aqui que poucas pessoas vão ter acesso, porque também tem aquela parte do... acaba por ser o síndrome do impostor, mas que é aquele sentimento de ninguém quer saber, ou não tem nada de interessante para dizer. Sim. Se ninguém souber bem, se for ali por escrito, é tipo, 5 pessoas, coisas também, se não, indiferente. Então com o tempo comecei a perceber que, comecei a gostar mais de apresentações orais, comecei a gostar desta parte do conversar, comecei a ter muitas conversas no carro, porque lá está, comprei o meu carro, cada vez que ia ter com uma amiga, ia Mac Drives, etc, à meia da noite, e ficávamos só a falar horas, e eu comecei a perceber, isto é tão interessante para mim, mas alguém ia gostar. Porquê que eu não divulgo isto? Porquê que isto não se torna uma coisa pública? Porque dava-me gozo. Eu chegava ao final do dia, ou seja, deixava a pessoa em casa e depois ia para casa e ficava, isto acrescentou-me muito. Isto foi sumo para mim. E eu penso, isto seria interessante. É a comunicação. Já percebi que é uma área que também te diz muito, não é? Mas lá está, porque foi gradual, nunca pensei nisso. Se calhar se eu agora voltasse atrás, teria ido se calhar mais por esse caminho, mas foi uma coisa que eu vim a descobrir. Porque eu com 15 anos não tinha esta capacidade de comunicação e, aliás, era pessoa muito... mas é natural. Fechado e reservado. Nós mudamos, não é? Quando as pessoas dizem, ninguém muda. Mudamos. Mas é um bocado isto, não tenho uma resposta certa, mas sinto que foi... Sim. Foi gradual, mas foi em busca da comunicação, não é? Assim, a palavra-chave. E pequenas influências que foram passando pela minha vida e que me foram acrescentando de alguma forma. Foi mais por aí. Agora, que me diverte passar, lá está esta conversa, muita gente não sabe quem tu és, então eu acho que será interessante. Da mesma forma que eu esse podcast com pessoas que também não conheço. Gosto, claro, há os que são os conhecidos, aquelas entrevistas, etc, porque me acrescentam sempre. Mas... para quem não conhece, também vai ser interessante ir pescar aqui algo novo. Sabes que este é um mundo muito giro. Não tenho qualquer intenção de o fazer, nenhuma, zero. Mas acho que cada vez é mais interessante. Eu não é uma área que eu não conhecia, ainda continuo a não conhecer, não é? Estou assim muito devagarinho a entrar um bocado nisto. Às vezes é um bocadinho o meu rádio... a figura da rádio, estás a ver, tradicional, é para mim agora o podcast, porque muitas vezes, por exemplo, eu detesto cozinhar, mas cozinho todos os dias, não é? Assim mesmo, quase com uma pistola apontada à cabeça, tenho que cozinhar, vais cozinhar, pronto,
E então, quando vou cozinhar, nos últimos tempos, uma das coisas que me vai entretendo, até tenho lá a televisão na cozinha, mas nem gosto nada, ou se ponho a televisão, vou ouvindo só, nem olho. Mas nem ligo a televisão e levo a colunazinha, já sabes que ando sempre com uma coluna atrás, não é? Se não sabes, ficas a saber. Sou igual. Pronto. E levo a coluna e ouço podcast do mais variado possível e vou ouvindo, não vou vendo, não me dá mais para ouvir, até porque como estou ocupada, não posso estar a olhar. Parte e visual, então não ouço muitos. Tenho assim uma seleção muito curta, mas vou ouvindo alguns, sim, assim, coisas que não têm nada umas a ver com normalmente o humor. Sim, eu também sou mais, vou pelo humor. Mais o humor. E também, como sou uma pessoa que gosta muito de comunicação e de língua portuguesa, embora eu não tenha nada na minha formação a ver com o português, também ouço um podcast que acho que mais ninguém deve ouvir, coitado do senhor, eu estou a dizer isto, que se chama... não sei como é que se chama, pronto, agora tenho uma falha de memória, mas é algo... a linda história da língua portuguesa, ou a triste vida da língua portuguesa, assim, é uma coisa deste género. Mas é muito mais específico para a língua portuguesa? Mas é muito interessante, porque não é uma abordagem da língua portuguesa tipo com a gramática aberta, não tem nada a ver com isso. Ele vai buscar, é um professor, acho que da Universidade Nova, acho eu, da área da tradução. Não, mentira, não é nada da língua portuguesa. Mentira. É a divertida, ou a qualquer coisa, adjetivo, vida das línguas. Okay. Que é um assunto que para mim é Deus no céu, este assunto na terra. E ele vai buscar coisas sobre a língua portuguesa, mas sobre N coisas. É um homem da tradução, não é? Das línguas. E aquilo é tão giro, é uma coisa curtinha. Normalmente é muito breve, de 15 minutos, 20 minutos, mas ele vai buscar algum assunto, trata ali, é super giro. Para mim. Claro, se calhar mais ninguém acha piada, ou algumas pessoas acharão piada, mas eu acho. E depois é o humor, mas é a minha rádio. Sabes que quando eu nasci em Angola e até aos 11 anos vivia em Angola e não havia televisão. Então eu cresci com rádio, sempre ouvi rádio, sempre, toda a minha vida. Então parece que tenho um bocadinho mais de carinho pela rádio do que pela televisão propriamente. É claro que vejo muita televisão, obviamente, e consumo de forma absurda séries e filmes e etc. Portanto, não vou ser hipócrita a dar aqui uma de santinha que eu ouço rádio, não vejo televisão. Mentira, vejo muita televisão. Mas admito que tenho assim um carinhozinho especial por aquilo que sai de um sítio e só se ouve, não se vê. Sim. A rádio também foi evoluindo com o tempo, porque agora também há muito o acesso à imagem. Teve que se adaptar, claro. Pois. Mesmo a televisão tem que se adaptar, se formos a ver, porque as plataformas de streaming estão... Sim, a televisão está em baixa. Como também acho, completamente. Muito em baixa, sim. Há ali uns momentos em que, por exemplo, foi o último caso que me voltou a fazer ligar a televisão, foi quando o Bruno Nogueira lançou o programa que disse, vai ser para ali. Eu sabia que não tinha como aceder àqueles episódios outra vez. Então vou ligar a televisão, que já não ligava, eu tenho a box e está desligada. Foi porque veio incluído, eu queria só a internet. E de repente senti que a televisão já não está a acrescentar, então é streaming. Mas a rádio também eu sinto que está a evoluir, no sentido em que quero mostrar a imagem, porque há pessoas que gostam de ver, e da mesma forma foi por isso que eu também comecei a filmar claro. e a meter, porque há as pessoas que estão interessadas e gostam de ver. Sim. Não é o meu caso. Eu gosto mesmo só de vou tomar banho, vou fazer as minhas tarefas, limpar a casa, etc. Eu acho piada ouvir também. Mas gosto do cantinho. Acho que tem a ver com isto, mas pode não ter também. Pronto, sei lá, não sei. Também gosto de ver, é o que eu digo, mas acho piada. E os podcasts ultimamente têm-me feito muita companhia. Mas é isso que eu gosto mais. Parece que estou a conversar sem estar. Não respondo nunca. Mas estamos. Às vezes respondo por alto sozinho, estou a falar sozinho, estou maluco, mas gosto do sentimento de estamos ali. Sim. E alguém está a ouvir esta conversa e sente que estamos a três. Sim. Ou seja, está outra pessoa a ouvir. Percebo isso, sim. E acho isso interessante. Eu gosto de pensar que alguém está a concordar com o que nós estamos a dizer ou a discordar. Eu não concordo nada com isto. E é giro esta. Gosto de pensar, tipo,
que de alguma forma, só o gerar discussão Sei. já me está, sei lá, já me está a dar prazer. É um Sei. bocado por aí. Sim, também. Mas eu também apanho muita coisa do humor. Até é engraçado que eu comecei, não era um podcast, mas é não sei, problemas de memória. Mas era plataforma Sim, era no YouTube, no YouTube, ok. o vlog da Bumba na Fofinha. Comecei por aí, ok, sim. há muito tempo, quando ela tinha vídeos muito. Acho que fazia um vídeo por mês, normalmente tinham patrocínios e aquilo acabava sempre com o patrocínio, ela metia ali a 10. E eu matava-me a rir com aquilo. Bem, eu sei lá, eu ria, parecia maluca a ver aquilo. Comecei por aí. Ela, entretanto, também tem Agora já tem um podcast também. Confesso que não acho tanta piada. Gostei muito quando ela estava em Nova Iorque, teve uns tempos a viver, e ela contava Também como é que arranjou casa. Não sei, eu gostei por curiosidade, não tanto pela piada. Mas continuo-lhe a achar imensa piada. É uma das pessoas a quem acho mais piada em Portugal. E comecei por aí. E depois, mas pronto, entretanto, os podcasts. Eu ouço, por exemplo, o Pedro Teixeira da Mota por influência da Gomes, da sim, filha. sim. Por Sim. influência dela. Porque ela, volta e meia, manda-me umas stories dele e diz: tens que ouvir isto. E eu então vou ouvindo. E também lhe acho piada. Sim, eu também consumo muito o Pedro Teixeira da Também Mota. lhe acho piada. Ele é muito cáustico, é assim, muito irónico, é como eu gosto. E tem, por exemplo, Pena, que é a pipoca mais doce. Não faça mais coisas. Ela também tem um podcast agora com um rapaz, com um homem, que tem a ver com o divórcio. Eles divorciaram-se os dois e tem A assim dinâmica um podcast. ali, Mesmo a então. gozar Sim. com a situação, e são muito engraçados, embora seja uma realidade que felizmente eu não conheço, mas acho-lhes piada, eles têm piada, mas ela tem muita piada por ser também super sarcástica e irónica, e eu gosto desse estilo. E a Bomba na Fofinha, a mesma coisa, não é? Mas por acaso eu acho graça isso do... isto acontece muito, por exemplo, com o Salvador Martinha, que é, por exemplo, outro. Bumba na Fofinha, as pessoas, se calhar, como veem que ela tem piada, vão ao podcast à procura de que ela seja engraçada, mas às vezes não é tão... Sim. Ela tem graça, de facto tem graça, mas o podcast Sim, depois já mas não é nem tanto sempre. humor. Não. E o Salvador acontece o mesmo, que é pessoas que ouvem na RFM e ficam com a ideia de o gajo é todo sim. palhaçote. Ele tem um podcast, vamos ver o podcast dele. E é completamente o oposto. Sei. Nem é humor, Pois. são pensamentos que ele tem livres e daí ser chamado também o ar livre. Um podcast que eu consumo muito e que também me deu um bocado de força para começar este. Que é giro. o estar a pensar sobre determinados assuntos, levantar, mandar para o ar, discutir sobre eles, pensar, não tem uma resposta, né? Porque esta é que é a parte boa também. Não há ali uma resposta direta. Sim. Ele quer mesmo é picar, provocar. Só mandar, pronto, Ok. fica assim. Da mesma forma, nós estamos aqui a Sei. conversar já há determinados minutos. Se calhar alguém discute, se fosse de uma rede social individualmente o assunto, iam lá comentar. Aqui, como Sei. estamos numa conversa longa, já se esqueceram dos 10 primeiros minutos, já ninguém vai discutir aquele assunto, já passou. Se calhar vão se lembrar do final e vão dizer, pois, aquela parte. Ou seja, já há aqui muita coisa que se calhar discordaram e passou e então está ok. Sim. Porque não têm tempo para. E não ficam presos, e também não ficam presos a um assunto só, pronto, e seguem em frente. Engraçado, vou ouvir o Salvador Martinho, ainda não ouvi. Mas eu acho imensa piada. Acho que ele tem uma graça natural, ou seja, ele já está naquela categoria, há aquelas pessoas que eu já olho para a cara deles e eles ainda não disseram nada, ou dizem bom dia. E eu, que piada. Sim. E eles não fizeram piada nenhuma, mas eu acho piada porque só porque olho para... Parece que uma pessoa já não tem maneira de tirá-los daquela categoria. Pronto, diz boa noite, ou diz olá, e a gente acha graça. É ver o Bruno Nogueira ao lado do Marco, faz aquela coisa, Marco. Sim. E a gente já acha graça que ele só está a dar na cabeça. E ele não fez nada. Pronto. E tu já achas piada, não é? Mas eu acho que ele tem imensa piada, mas hei de ir ouvir o podcast. É o ar livre, recomendo. Não conheço. Eu fui ver ao vivo, o que foi interessante, porque lá está, como eu consumi desde o início, Sei. ele faz o espetáculo ao vivo. Sei. E aquilo foi muito interessante porque ele fez exatamente o que faria se estivesse em casa, ou seja, meter a gravar, como se não tivesse ali ninguém, mas de facto estão muitas pessoas a ouvir, e sentimos
depois aquilo depois descamba, não é? Estamos em conversa, mas era como se eu agora tivesse aqui uma data de público e estamos a E as conversar. pessoas reagem. E sentimos, porque como aquilo é muito de nicho, nós sabemos Claro. que todas aquelas pessoas percebem tudo o que está a ser dito. Os insights, aqueles private jokes, está tudo ali. E eles só estão a conversar, mas nós já sabemos tudo. E ele diz um nome qualquer que só nós é que sabemos. Pá, e choramos a rir, e há um ambiente, toda a gente sabe do que é que se está a falar. E eu achei isso muito... É a evolução, se calhar, do podcast, lá está, que é, estou a ver cada vez mais podcasts ao vivo. Sim. Está a existir cada vez mais isto. Mas porque já há ali um culto. Começamos a ganhar ali umas pessoas que pertencem àquele no fundo clube. É um grupo, um clube, não é? É como se fosse um clube. Não há inscrição física, não é? Material, mas tua inscrição é o ouvires regularmente aquelas pessoas também. E de repente até achas graça olhar para o lado e pensar: pensava que era só eu que achava piada a isto. Espera, estão aqui estas pessoas todas a achar graça. E isso é giro. E o sentimento que nós conhecemos a pessoa que estamos a ouvir, que às vezes é errado e pode haver aquela coisa de nós estamos sempre felizes e de repente não estamos. Sim. Mas acho que em podcast é mais difícil de fingir durante uma hora que estou sempre bem. Sim. Ou seja, é fácil perceber os meus altos e baixos por aqui, que sou eu que sou mais verdadeiro aqui, do que se calhar numa rede social. Sim. Que só mostro que está bom. Sim, pois. Sem dúvida. Isso é aqui, outro. Às vezes, por acaso acho que está um bocadinho a mudar isso nas redes sociais. Eu acho, agora falo mais do Instagram. Eu também vejo, eu sigo muito o Twitter. Para mim o Twitter é o meu jornal. Ok, sim. O Twitter para mim é o jornal. Ainda ontem estava em conversa com o Rui e ele disse-me, aconteceu qualquer coisa com o Nelson Évora. E vínhamos a caminho, estávamos de viagem. Eu disse: vou já ao Twitter ver o que é que foi. Que é muito mais rápido. Eu rapidamente percebi qual era o stress, o que é que tinha havido e tal. Pronto, o Twitter é o jornal. Mas eu ia dizer qualquer coisa sobre o Insta. Do ser mais as pessoas estarem a mostrar mais o lado. Sim, eu acho que cada vez mais há uma preocupação em ser mais real. Também como se fosse... também para evitar, como se fosse um tratamento contra determinados problemas. Por exemplo, as mulheres mais gordinhas. Cada vez mais há mulheres a assumir que são gordinhas e que está tudo bem com isso e que não tencionam fazer uma dieta de não sei quantos passos, de não sei o quê, a dieta disto, daquilo e do outro, para fazer ficarem... jejum intermitente. Sim, ou não sei o quê. Cada vez assumem mais, não, eu sou assim, não estou a dizer que tu aí, desse lado, tens que ser assim. Não, tu se és muito magrinha, está tudo bem também. Cada vez há mais esta noção de que se tem que ser mais real. Assim como assumir o lado triste e o lado mau. Ser menos a montra, não é? Porque o Instagram, eu faço isso também, no meu. É a montra, não é? Nos dias em que estiver triste, não vou lá pôr... Sim, se calhar nem me apetece ir lá à rede social porque quero-me distanciar. Exatamente. Mas há cada vez mais pessoas a assumir isso. Por exemplo, não é um assunto que te preocupe, eu sei, por enquanto, mas às mulheres acho que deve preocupar a maternidade, por exemplo. E quando digo a maternidade, não é o ser mãe de uma criança de 5 anos, ou de 10, ou de um adolescente, ou de um adulto. Não é isso. É mesmo a maternidade, a gestação, o estar grávida, o parto... Tudo aquilo que não se diz e não se sabe sobre o parto e que ninguém divulga, e para uma mãe de primeira viagem, por exemplo, é um choque. Ninguém está... Eu não estou a dizer, não vamos entrar naquela de então tem a felicidade de ser mãe e está em choque com o quê? É claro que a felicidade de ser mãe está lá sempre. Está lá sempre. Isso ninguém está a mexer nesse assunto. Esse assunto está lá, é o cimento da base. Agora, isso não quer dizer que a mãe não passe porque uma mulher que acabou de ter uma criança, ou durante o parto, ou a seguir ao parto, não passe por situações de que não se fala habitualmente, Sim. que ninguém sabe, e de repente a mulher descobre ali que há ali uma série de situações que não são nada simpáticas. Coisas físicas, inclusivamente, principalmente físicas, mas também da saúde mental. E que é preciso... não é banalizar, mas como é que eu hei de dizer? Também não é vulgarizar, mas é preciso fazer descer à terra.
Sim, e normalizar mais o... sim, aceitar isso. E já há pessoas a fazê-lo. Já há muitas mães de primeira viagem que descobrem, fazem estas descobertas, não é? E eu digo, por exemplo, a Beatriz Gosta, deves conhecer. Sim, sei quem. Ela foi mãe há relativamente pouco tempo e é uma das pessoas que tem aberto o jogo em relação a isso. Aliás, ela no princípio, até quando teve a criança, dizia mesmo: como é que ninguém me avisou disto? Como é que eu não sabia que isto podia. Percebes? Porque as pessoas, e isto só para te dizer, não vamos agora mudar o assunto para este lado, não é esse o propósito, mas só para dizer que acho que cada vez mais há essa preocupação. E ainda bem, Não estamos só preocupados com o LGBT, não estamos só preocupados com o racismo, e acho muito bem que estejamos preocupados Sim, com claro. esses assuntos Com as também, minorias. mas também estamos preocupados com outras coisas que eu acho que também são importantes. E se estamos são em redes naturais, sociais, vamos socializar em relação também a este assunto, a estes assuntos. Eu acho que sim, acho que cada vez há mais essa preocupação. Não está ainda, é como tudo, vai devagar, passinho a passinho, há de lá chegar e as pessoas vão de sentir, mas sei disto também porque conheço miúdas novas que estão grávidas e que até durante a própria gravidez sentem que ou então conheço pessoas que foram mães recentemente e também se sentem pressionadas para determinadas situações. Isto não é muito falado, vai sendo cada vez mais falado, ainda bem. Sim, esse se calhar será o lado mais positivo das redes sociais, é o conseguirmos chegar cada vez mais, ou passar mais informação. E mesmo para, por exemplo, deste o exemplo da maternidade, mas eu posso dar aqui outro exemplo de, também no lado da mulher, a parte do período, que acontece numa idade muito... Lá está, que se calhar... Muito jovem. E que se calhar os homens não têm noção dessa realidade. Sim. Não têm, ou quase nenhum têm, nem faz ideia Não, como é não que... tem, não. Quantos dias, Sim, etc. sim. Estão completamente a zero. E depois é o normalizar, por exemplo, o que pode acontecer, manchar a roupa, etc. Que também há ali um lado que Sim, parece que é uma coisa anormal. crime qualquer que está para ali, do parece, não é? além, parece Em que... OVNI que chegou ali, não é? E que mexe Não é? com a pessoa que passa pela situação sim, e que não percebe que se calhar aquilo é Sim, normal, é claro acontece que é e é normal. o que é. É o corpo que só está a fazer sim. A o que cumprir é. a sua função. Exatamente. Ou seja, e que nós poderíamos levar aquilo com Sim. com outra perspectiva e outra naturalidade e a Sim. pessoa se calhar já não precisava de ganhar um trauma qualquer, que é o ai que vergonha que passei na vida. Sim. Não, e podíamos se calhar ajudar. Olha, toma, tenho aqui se isso está a te incomodar, toma, tem um Sim. casaco, etc. Em vez de estarmos a gozar Também com... há, aí já não é das redes sociais que eu acho, mas acho que no dia a dia, como convivo muito com maltinha nova, acho que as coisas também estão muito melhores a É esse isso que eu te queria nível. perguntar também, sim. Muito melhores, muito melhores. Acho que a malta nova, e estou a falar de pessoas de 15, 16 anos, já não encaram as coisas tão dessa maneira. Sinto, até da parte das raparigas, sinto um grande à vontade, sei lá, numa aula, algum aluno me dizer, professor, eu posso ir lá fora, preciso de mudar aqui uma coisa, e toda a gente perceber e diz aquilo em voz alta. Na boa, sem problema algum, não diz, vou mudar o meu penso. Não tenho, sim. ainda não apanhei, se calhar há quem diga, eu é que não apanhei. Sim, mas se calhar porque também não há necessidade de ser tão diz gráfico. tranquilamente, e ninguém se ri, não há nada disso. Não está, acredito que não seja com todos ainda lá está, devagar. Estas coisas vão ser muito devagar. Mas eu sinto que, por exemplo, no Twitter, porque agora também se calhar tem a ver com o meu algoritmo e a parte romântica do meu Twitter, que é esses assuntos cada vez vão sendo mais normalizados, porque se há alguém que acha, que diz, pá, as pessoas que não sei o quê, vai logo um grupo defender a vítima. Pois. O que eu acho isso saudável. Boa. Quero acreditar que isso depois também na vida real acontece. Que seja assim. Ou gostava que fosse assim, não é? Porque é muito giro chegar ali nas redes como este gajo atrasado mental, ele está a dizer, e tu que não sei o quê. E que vão lá defender, e depois na realidade acontece. E ficam caladinhos e ficam tipo, deixa ver se eu subiu para o lado e isto passa. Porque eu vejo isso muito, lá está, causas LGBT, racismo, etc. Que é, como estou com os meus amigos, vou deixar vou passar. fazer o mesmo. Eu sou como que se passa um bocado. Estou sempre nisto que tenho que... porque não dá, porque para mim não acho normal. O não acho normal é esta... Claro. Lá está, tolerar a intolerância
É complicado, É muito complicado. E às vezes é difícil não darmos a essas pessoas o mesmo tratamento que elas dão àquilo que não toleram. Às vezes é um bocadinho difícil, porque uma pessoa fica com uma vontade de... Mas eu cada vez mais ouço perspectivas diferentes em relação de como é que nós devemos abordar esses assuntos, e gosto de... Também ouvi isto num podcast, lá está, isto começa a ser ouço em vários podcasts e fica, que é que nós não devemos abordar o assunto da mesma maneira que as pessoas que são contra o assunto. Nós devemos é dizer, não é, tu tens que ser assim. Não, é dizer, também pode ser assim. Ou seja, dar o leque de... É isso que eu estava a dizer. Fica muito... Mas às vezes é difícil a gente conseguir fazer isso. Não é? Porque ficas tão empolgado, tão irritado, tão revoltado. Eu acho que a palavra mais certa é revoltado. Com coisas que ouves ou vês, que fica um bocadinho difícil controlar o teu lado emocional, não é? E não seres igual. No fundo, estás a ser igual só à outra pessoa, não é? Sim. Se começas a dizer, tu devias morrer, tu não devias existir, pessoas como tu deviam ser todas não sei o quê, queimadas, não deviam isto, não deviam... A tua vontade é fazer isto, não é? Claro, quando mas estás no calor no mesmo jogo. Mas isso é ir lá de igual para igual. Estás a ser igual. O que tens é que dizer a essa pessoa, olha, se calhar essa é uma maneira de pensares, eu não concordo nada contigo, e tentar dizer isto de uma maneira... Claro que é muito... Nós não somos robôs, não é? A gente não carrega aqui no botão reduzir emoção. Sim. Ora, vou pôr a -2. Não faz isso. Isso até é desumano, não é? Não consegues. Mas mesmo controlando ali um bocadinho o calor da situação e sendo caloroso, porque estás a defender alguma coisa em que realmente acreditas, se calhar consegues dizê-lo de uma forma, não tipo, matem-se estas pessoas, mas tens que tentar ver o outro lado também. Há muitos assuntos que são Mas eu tenho gostado agora de uma tática que é como as crianças fazem com os adultos, que é o porquê. Ou seja, a pessoa diz, só quando eles dizem, porquê? E a pessoa explica, mas porquê? Até perceber, chega um ponto em que a pessoa já não sabe mesmo o porquê. Está só, porque... E perdeu-se. Não é porque... Mas é a tua vida, sabes, mudou alguma coisa para ti? Aí acho que a idade me prejudica. Eu às vezes já não tenho... pachorra. Ok. Não tenho pachorra. Sabes porquê? Porque já sei onde é que aquilo vai acabar. Aquilo vai acabar. Isto é muito derrotista. Eu sou uma pessoa muito otimista, mas isto é um bocado... A pessoa vai acabar por ficar no sítio onde estava. E se eu perguntar porquê, às vezes até paro eu, porque fico a pensar como é que aquela pessoa conseguiu buscar aqueles argumentos e começa a pensar, mas... Em que mundinho é que esta pessoa vive? Que é isto? Debaixo de que pedra é que esta pessoa estava a viver até agora, há 5 minutos, para vir de lá dizer isto? Mas eu gosto disso. Eu gosto de perceber como é que nós conhecemos há tanto tempo e de repente como é que nós somos de mundos completamente diferentes. Sim. Como é que a tua realidade é esta? Nós vivemos na mesma cidade. Como é que tu estás noutro mundo? Sim. Como é que é possível tu teres esta perspectiva sobre... Eu fico um bocadinho mal com isso, confesso, fico assim, reajo um bocadinho mal, e então fico a pensar, pronto, se calhar vou-me calar e... olha, tenho refogado ao lume, tenho que me ir embora. Às vezes não, tenho muitas vezes, em relação a várias coisas, porque também tem a ver com a pessoa que está a dizer isso. Se for uma pessoa jovem, se calhar eu não vou reagir tanto assim. Percebes? Porque ainda vejo esperança das coisas serem diferentes. Agora, quando é uma pessoa mais velha, às vezes penso, não vale a pena, vou estragar aqui, e se calhar, sim, então se é uma pessoa com quem eu tenho bons momentos, noutras circunstâncias, penso, vou estragar. Atenção, isto é quando estamos a falar não estou a falar de atitudes que eu vejo essa pessoa ter naquele momento em relação a outra pessoa. Aí já não é bem assim. Aí mesmo corro os riscos que houver a correr. Mas às vezes quando estamos só ao nível da teoria, e eu até sei que aquela pessoa, se calhar na prática, sei lá, imagina que é uma questão que tem a ver com racismo. Se calhar aquela pessoa depois na prática, o seu lado humano vai falar mais alto, e eu já sei disso. Não entro por aí se estamos só na teoria. Agora, se eu vejo uma pessoa a fazer algo, aí as coisas são diferentes. Quando uma coisa é a conversa, outra coisa
podes-me dizer, mas isso é hipócrita, não é? Porque quem fala dessa maneira, quando estiver em situação, vai fazê-lo. Mas às vezes é uma discussão completamente estéril, porque eu continuo a afirmar que é amarelo e a outra pessoa insiste que é cinzento e eu tento explicar-lhe que não é bem, e não dá em nada. E como eu já sei que aquilo acaba por não dar em nada e que a pessoa ainda me expõe uns argumentos que me dão dores de cabeça, às vezes pura e simplesmente desligo um bocado da situação e deixo andar. Se for uma pessoa mais jovem, aí não, aí normalmente tento mesmo falar, e mesmo que fiquemos a discordar no final, mas tenho sempre a ideia de que alguma coisa fica lá. Sim. Epá, pelo menos a pessoa, se calhar, daí a uns dias ou numa outra situação, vai pensar: realmente, não sei porque é que eu penso assim, se calhar não é bem assim como eu penso, se calhar até é diferente. E aos pouquinhos, se calhar, vai conseguindo transformar aquela ideia que era tão mazinha, tão horrível, e consegue transformar aquilo numa coisa melhor. Já vi acontecer. Sim, mas mesmo eu pessoalmente, eu recordo no meu tempo adolescente, em que se calhar tinha e pronto, se calhar a maioria dos adolescentes, esta geração se calhar não tanto, mas tinha atitudes machistas porque era-me incutido pelos meus tios e eu não tinha ideia. Pela sociedade. Exatamente, Pela sociedade. e não tinha a noção de que, ok, Sim, não é sim, assim sim, esta sim, maneira sim, de como sim, se aborda, como se vê as coisas, e agora tenho uma perspectiva completamente diferente. E daqui a uns anos, se calhar, tenho vais outro ter tipo outra de... perspectiva diferente. É o que eu digo, nós mudamos. Essa é outra coisa que às vezes as pessoas insistem em dizer: não, ninguém muda. Mudamos, sim, mudamos. Eu, por exemplo, quando eu tenho 3 filhos, nós temos 3 filhos, eu não tenho 3 filhos sozinha, nós temos 3 filhos. E dizemos que são, naturalmente, que são todos muito diferentes uns dos outros. E depois as pessoas às vezes dizem assim: como é que é possível? Eu tenho 2 filhos, eu tenho 3, eu tenho 4, eu tenho meia dúzia. E fomos as mesmas pessoas que os educaram, fomos sempre nós, eu e meu marido, ou não sei quem. E eles são tão diferentes. Primeiro, porque as pessoas não têm todas a mesma personalidade, não é? Não foram todas feitas na fábrica, Sim, já com aquele naturalmente modelo. já são diferentes. E depois, porque os pais também não são os mesmos exatamente. Quando tens aquele filho, és uma pessoa. Quando tens o outro a seguir, és a mesma pessoa, mas já alguma coisa mudou. Quanto mais ou seja o facto de ser o segundo filho e não ser o primeiro. Pronto. Quanto mais não fosse, já tens uma Isso é experiência interessante. que antes não tinhas. Mas tens outras coisas também. Mal de nós, se nós não mudarmos com o tempo. Eu acho que era horrível. Isso por acaso é uma perspectiva interessante que eu nunca tinha pensado sobre Não isso, é que é horrível. há a mãe que foi aos 20 e a mãe que depois foi aos 30. Ou menos ainda. Ou que foi aos 30 e depois foi aos 33 e depois foi aos 38 ou aos 40. E o pai a mesma coisa. Não és exatamente a mesma pessoa. Conheceste outras realidades, viveste outras coisas, conheceste outras pessoas, foste influenciado por outras coisas e outras situações, ou morreu um familiar teu, ou não sei o quê, ou compraste um carro novo, ou não tiveste dinheiro para mudar de casa, ou não sei o quê. Tudo isto te influencia e tu, aquela pessoa que eras naquele momento, já não é exatamente a mesma. Não estou a falar de valores, não estou a falar de respeito, de consideração, de respeito pela vida humana, sei lá, não estou a falar de valores básicos. Mas as coisas mudam, sim, mudam, claro que mudam. Isso é muito giro, E gostei. isso vê-se Lá muito. está, nunca tinha pensado bem sobre isso. Eu falei nos filhos porque acho que é onde se vê mais e onde nós, os pais de filhos diferentes dizem: mas fomos as mesmas pessoas a educar. Eu conheço uma senhora, dou-lhe este exemplo, que é o exemplo radical. Uma pessoa que já tem 70 e muitos anos e tem 2 filhos adultos, obviamente, bem adultos, não é? 2 rapazes, portanto, 2 filhos do mesmo sexo, ainda por cima. Portanto, acho que é ótimo encontrar aqui apresentar aqui este exemplo. Esta senhora foi sempre casada com a mesma pessoa, portanto, teve estes 2 filhos, fazem uma diferença de 5 anos, talvez, um do outro. É super bem sucedido na vida, naquilo que tradicionalmente se entende que é bem sucedido na vida. Não conheço
a pessoa assim tão bem para dizer que é bem sucedido na vida, ele lá saberá dos problemas que tem. Mas pronto, aquilo visto de fora, é uma pessoa bem sucedida na vida, teve estudou, teve um emprego sólido, casou, tem filhos, não sei o quê, pronto, tudo bem, saúde, casa, dinheiro, viagens, tudo bem. O outro é um toxicodependente desde os 17 anos ou 18. Era uma pessoa, era e é, que isso não se perde, uma pessoa muito inteligente, quando estamos a falar só de QI, não estamos a falar de inteligência emocional. QI, pronto, aquilo que as pessoas normalmente consideram a inteligência, né? Que também é muito relativo, felizmente. E, no entanto, é aquilo que a gente considera um desgraçado, ou seja, é uma pessoa que não tem emprego fixo, nem tem, nem vai ter, até porque tem 50 anos agora e não é agora que a coisa se vai dar. Já tentou recuperar 300 mil vezes, recuperou, recaiu, sempre com recaídas, não tem ninguém ao seu lado, não é? Tirando a mãe, que agora é viúva, ainda por cima. Agora pergunto-te, como é que estes dois pais que educaram duas pessoas da mesma maneira e um e outro são tão diferentes e tiveram percursos de vida tão diferentes. E isto acontece. Às vezes a gente diz, isso é dos pais, não é? Também é muito fácil dizer. Sim. Isso é dos pais. Então, e o outro que é bem sucedido também é dos pais. Então, mas os pais são os mesmos. Agora, aqui eu já não considero que fosse tanto das diferenças que os pais apresentaram entre a educação de um e de outro. Talvez também tem que ter havido diferenças, se há 5 ou 6 anos de diferença, mais ainda. Mas também tem a ver com a natureza deles e do que lá está e que nunca sabes o que é que vai acontecer, não é? E aqui aconteceu uma coisa muito boa e uma coisa muito má. E o ambiente que também lá está, a parte da escola, as coisas já são outros caminhos. Houve ali alguma coisa que foi diferente, de certeza absoluta, não é? Tem que ter havido. Mas é só para se perceber e os pais também provavelmente educaram de forma diferente. E se calhar, ao educar de forma diferente, o mais novo, porque foi com o mais novo que aconteceu a situação pior, o mais velho é o que está melhor, não sei, mas alguma coisa terá acontecido. Será dos pais? Não sei se é, porque aqui não sei se terá sido, mas que há aqui coisas, eu dou sempre este exemplo porque é uma situação muito radical, não é? Que é um abismo que há entre os dois. Sim. Portanto, mas pronto, mas acho que aqui tem muito a ver também com a personalidade, com os ambientes que foram vividos. E se calhar terá a ver com alguma coisa que os pais fizeram, se calhar com a melhor das intenções. Às tantas com a melhor das intenções. Sim, mas gostei dessa do culpam sempre os pais, não é? Isso porque estamos sempre num parte individual. E muitas vezes é verdade. Há pais quando se apresentam na escola, nós olhamos para o pai e a postura do pai e dizemos, ok. Sim. E até muitas vezes ficas a dizer assim... O filho é tão querido. Sim. Afinal, o filho é muito querido, é um fofinho. Já não olho para ele da mesma maneira. Sim. Pronto, é verdade, nem 8 nem 80, não é? Mas muitas vezes também já conheci situações, infelizmente, em que eu não vivo lá em casa com as pessoas, não é? Mas os pais até fazem o melhor que lhes é possível e, no entanto... E também já vi pais horrorosos e uns filhos maravilhosos. O oposto, maravilhosos. Pessoas encantadoras, que são 5 estrelas. E, entretanto, eu conheci os pais e... Conseguiram dar a volta completamente, agarraram nisso e a coisa transformou-se. O Daniel Oliveira, que é diretor de programas, creio, da SIC, sim. É um dos casos destas situações de pais muito complicados. Quer o pai, quer a mãe eram toxicodependentes, estiveram presos não sei quantas vezes, nem sei se ainda são vivos neste momento, não acompanhei mais a história. Ele foi criado, pelo visto, por um dos casais avós, não sei se da parte do pai, se da parte da mãe, e, no entanto, ele foi sempre uma pessoa lutadora e se está onde... Bem sucedida dentro do que nós também consideramos. E se está onde está, é ao pulso dele que se deve, não teve nenhum empurrãozinho de lado nenhum.
acredito que os avós tenham feito aqui o papel tenham dos sido, pais. Pois, exato. pronto, Tenham sido, temos que considerar isso. Não é nada que a gente possa ignorar. Ok, olha, Isabel, quero falar mais sobre um assunto, mas vou dar por terminada a parte visual, ok? Malta que está no YouTube, eu vou começar a fazer isto mais vezes, que é, vou-me dar aqui uma boa horinha de vídeo para vocês, mas vou continuar para podcast só, ou seja, vamos ter aqui a versão extra. Por isso, despeço-me já aqui. Quem quiser continuar a ouvir esta conversa, tem todos os links das plataformas áudio. Também podem procurar o Instagram do podcast, que é shotgun_podcast, onde está lá o convidado, onde estão lá outras coisas que eu vou partilhando de vez em quando. Por isso, vou continuar esta conversa, mas despeço-me já aqui a parte visual. Agora nós estamos à vontade, já podemos fazer... já podia desligar as luzes à vontade. Mas porquê? Eu quando disse a poucas pessoas que vinhas cá, houve também alguns temas que as pessoas tinham curiosidade sobre, e é porque que eu quero pegar, e é porque tenho algumas curiosidades, que é Bora lá. a tua relação com o Rui.